O primeiro inquérito civil público de abrangência estadual de 1995, resultado direto da nova Constituição, foi decisivo para garantir os direitos da infância e da juventude. Veja como começou a história dos conselhos tutelares em Santa Catarina. Quando eu entrei em 79, na parte civil, nós atuávamos nas ações onde tinha o menor como fiscal da lei, para garantir que não houvessem fraudes. Portanto, quando havia processo de sucessão, para garantir que essas crianças não fossem prejudicadas, nas adoções, enfim, atuávamos em vários processos onde houvesse criança. Mas não é como hoje que você tem um Estatuto da Criança e do Adolescente prevendo uma série de garantias, né? E a própria Constituição, ela também ampliou a função do Ministério Público, o modo de ver o mundo, o modo de ver a criança. Então, coisas muito diferentes. Você basta olhar para como era o direito da criança e do adolescente antes do Estatuto, principalmente, e depois. E o Estatuto é uma consequência da Constituição. O Código do Menor já era uma forma pejorativa, né? Já se tinha o menor naquela situação como um infrator. A visão era outra, Ele era previsto na área penal, então? Especificamente na área penal se atuava com muito rigor, Mas na hora de lutar pelos direitos não tinha esses instrumentos? Não tinha esses instrumentos, fazia muita falta. Mas havia uma luta. Havia uma ânsia assim, na classe de se fazer coisa nova, de entrar naquele momento, porque o Brasil mudava, todo mundo percebia que o Brasil queria mudar. E todas as instituições foram mexidas com essas ferramentas, com essas ideias novas. Nós começamos então, podemos dizer, a reescrever a Constituição. E eu ingressei, fui convidada pelo procurador-geral da época, Dr. Moacir, a coordenar o Centro da Infância e Juventude, um centro criado aqui na Procuradoria com um aparato bom para se trabalhar. A gente sabia, por ouvir dizer, pelos jornais e tal, que a situação não era boa. Por quê? Porque aqueles direitos todos, aquelas exigências todas feitas no Estatuto não estavam sendo observadas pelos municípios. E a gente sabia que não tinha ainda em todos os municípios conselhos tutelares, conselhos de direitos, né? E ainda tinha crianças mantidas em abrigos. Eu visitei alguns, fiquei muito chocada às vezes. Então, comecei a pensar na ideia de fazer essa pesquisa para levantar a realidade do Estado, para daí começar a agir. E trabalhamos muito com os promotores da área da infância, conscientizando eles da necessidade, do empenho deles junto aos prefeitos, junto à Câmara de Vereadores, enfim, lideranças da cidade, para instalar os conselhos, porque a nossa preocupação maior era instalar os conselhos. Os municípios não tinham conselhos tutelares? Não tinham conselhos tutelares. 5 anos, 7 anos depois? Só alguns, não eram todos. As cidades maiores já tinham, mas capengas ainda não eram fortes, não eram muito atuantes. E o interior de Santa Catarina, na maior parte, não tinha. Estava vendo meus diplomas, nós fizemos muitos cursos para aprender o que é ação civil pública, aprender o que é inquérito. Você veja, o inquérito civil público que eu instaurei em 95 ainda era uma coisa que nós fazíamos por conta própria, não tinha nem um ritmo. Em 2006 é que o Conselho Nacional do Ministério Público definiu como instaura-se e como se dá andamento. Eu acho que antes da Constituição nós tínhamos um país muito antigo.
em termos de ideias, em termos de ferramentas, que acho que não atendia à sociedade. Tinha que mudar. A sociedade estava se tornando complexa e se nós tivéssemos permanecido com as mesmas leis e com as mesmas ferramentas, isso seria um caos. Porque a sociedade está muito mais complexa do que era. Em 30 anos isso mudou radicalmente. Os jovens provavelmente não estão satisfeitos ainda, e nem podem, porque eles têm que ter permanentemente desejos, né? Mas eles encontraram um mundo muito melhor, muito mais ativo, muito mais dinâmico e com mais possibilidades de atender a sociedade, de atender os anseios da sociedade, da cidadania. Estamos devendo sim, nós temos ainda muita coisa que fazer. Esse território aí sobre o qual nós falamos, ele precisa ser explorado ainda com muita intensidade e muita eficiência e demanda muito trabalho que nós temos que realizar. E o senhor acredita então que esse é um desafio agora? O desafio é permanente. Nós nunca vamos chegar ao termo da jornada. A jornada é perene. Essa montanha não tem cume. Ela vai ao infinito. Pelo menos a gente vai subindo sempre, né? O programa Alcance sobre os 25 anos da Constituição termina agora. Como não é possível contar toda essa história em poucos minutos, você pode saber mais assistindo aos trechos que não foram ao ar das entrevistas no nosso canal no YouTube. Assista, participe e comente. A sua contribuição é muito importante para nós. Até a próxima edição.